Povo da fé, que Deus abençoe a todos. Gente, hoje é dia 1º de abril, um dia maligno, né? Na verdade é um dia abençoado. Um dia maligno para os que fazem as brincadeirinhas nesse dia, né? E acham que não estão fazendo nada demais. Eu tenho algo para tratar com todos vocês aqui, dentro dessa oportunidade, um assunto muito sério para tratar com vocês. Inclusive, esse assunto que eu vou tratar aqui hoje, tá? É um assunto, como eu disse, pouco comentado nos altares dos dias atuais e também podemos dizer nas lives, né, que acontece mundo afora. Mas nós vamos tratar desse assunto porque é muito importante e diz respeito a essa vida e também à eternidade na presença do Senhor. Algumas pessoas dizem que não tem pecado grande e nem pequeno, né? Para Deus tudo é pecado. E nós vamos falar sobre isso hoje aqui, tá? Será que existe distinção de pecados ou todos os pecados são iguais? O que você acha? Existe essa história de pecadinho e pecadão? Como que é isso? O que você acha? Comenta aí na linha do tempo. É sobre isso que eu vou falar aqui. Fique conosco, porque essa live é muito importante para o nosso crescimento espiritual, tá? E eu vou estar trazendo aqui para você sobre 10 pecados terríveis e que as pessoas praticam no dia a dia de uma forma natural, muitas das vezes, sabe, sem saber, essa é a realidade, muitas das vezes sem saber, de uma forma voluntária, outros de uma forma involuntária, mas é praticado e nós vamos estar falando sobre isso nessa oportunidade. Eu peço a você que compartilhe, chame todo mundo, para que nós possamos crescer aqui um pouco mais na presença de Deus, tá? E antes de entrar propriamente no assunto, eu vou deixar aqui, né, como de costume para todos vocês, aqui no rodapé da nossa live, algumas informações para você semear aqui no Ministério Povo da Fé. Já visto que amanhã nós temos que alimentar as nossas crianças ali em Amatanda. Muitas crianças estão esperando por um prato de comida amanhã e eu conto com a sua ajuda para que nós possamos então alimentar essa multidão de crianças e trazer aí um pouco de humanidade, né? E que a sua generosidade chegue até em Amatanda, no Moçambique, e que essas crianças façam uma grande festa no nome do Senhor Jesus, amém? Conto com todos vocês, falo mais sobre isso no final dessa live. Vamos direto ao assunto. Deixa eu ver o que os irmãos estão falando. Pecado é pecado. Não acredito que exista pecadinho ou pecadão. Eu acho que tem diferença sim. O Antônio já acha que tem diferença. A Damanda acha que não tem diferença nenhuma, né? Vamos lá, deixa eu ver quem mais. Olha aí, tem gente que fica revoltado, né? Chega de falar sobre doação, o Adriano Marques. Será que ele mandou pelo menos R$1 para ajudar no ministério? Por que você está tão revoltado, ô Adriano? Você enviou alguma coisa para cá? Acredito que não, né? Acredito que não. Essa multidão de crianças aqui, meu irmão, está sendo alimentada e eu acredito que não é com a sua generosidade não, tá? Não sei porque que o senhor está tão revoltado, Adriano. Amém? Mas no final eu vou falar assim, tá, gente? Não é porque o Adriano não quer que a gente não fale que eu vou deixar de falar, não. As crianças dependem de mim e dependem de você para que elas venham se alimentar, tá bom? Vamos então aqui para o assunto, para falar sobre isso. Eu quero ler com vocês aqui Romanos, tá? Vamos aqui baseado na palavra de Deus, Romanos, capítulo de número 6, tá? Romanos, capítulo de número 6. Eu quero ler essa passagem, tá? Para nós entrarmos nesse comentário importantíssimo. Romanos, capítulo de número 6. Olha o que a Bíblia Sagrada diz. Eu vou ler só um versículo, que é o verso de número 23, tá? Romanos capítulo 6, versículo 23, diz da seguinte forma: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que lindo isso aqui, né, gente? Que extraordinária essa passagem que nós acabamos de ler, né? Deixa eu dizer algo para você que está aqui me acompanhando, para você entender, tá, o comentário que nós vamos trazer aqui, tá? Eu quero trazer aqui para você os 10 pecados
mais graves da Bíblia Sagrada. É isso mesmo. Os 10 pecados mais graves da Bíblia Sagrada. Aí você pode perguntar para mim dizendo assim, mas pastor, existe esse negócio de pecado grave e pecado não grave? Existe pecadinho e pecadão? Todos os pecados não são iguais, pastor Giovanni? Não. Eu vou explicar para você aqui, escute o que eu vou te dizer, preste bem atenção nisso. Tudo que existe na Terra é uma réplica, podemos dizer assim, um espelho, tá? Daquilo que existe no mundo espiritual. Tudo que existe aqui é uma réplica do que existe no mundo invisível, no mundo espiritual, tá? E dentre todas essas coisas, que é uma réplica do mundo espiritual, do mundo invisível, está também as leis que regem os povos, tá? As leis que regem as nações. As leis que regem as nações são leis que nada mais e nada menos um espelho da própria lei de Deus para o ser humano. Obrigado, irmã Simone Soraya e todos os irmãos aí, tá? Então, dentro das leis civis, das leis da sociedade, da lei criminal, de tudo que existe aqui no Brasil, por exemplo, existem alguns crimes que são cometidos, que esses crimes são tratados diferentes de outros. Crime é crime, mas nem todo crime tem a mesma sentença. Você está entendendo? O crime, por exemplo, da pessoa, roubar, um exemplo, roubou uma agulha, foi lá no supermercado e roubou uma agulha. Foi lá no supermercado, por exemplo, e roubou um salgadinho. Essa pessoa está cometendo um crime, ok? E ela tem que pagar pelo seu crime. E ela vai pagar pelo seu crime. Porém, é diferente de alguém que explodiu um caixa rápido, um caixa eletrônico. É totalmente diferente. Você não pode condenar alguém que roubou um salgadinho o mesmo período de prisão e dentro do mesmo presídio que alguém que roubou um caixa eletrônico, que explodiu, que fez um sequestro, sabe? Que trocou tiros com os vigilantes do carro forte. Nós não podemos tratar alguém que comete um latrocínio, que matou para roubar, como alguém simplesmente que deu um empurrão em outra pessoa. Você empurrou uma pessoa, você está cometendo um crime, um pecado, você está ofendendo. Agora, não é a mesma sentença de que alguém que cometeu um latrocínio. Então, no Brasil, por exemplo, a pena máxima que existe é para latrocínio, sabe? Latrocínio, sequestro, são as penas máximas de 30 anos dentro da Constituição. E aí vai descendo, tráfico internacional, e vai descendo até chegar naquele crime que você simplesmente paga uma cesta básica, paga um trabalho comunitário ou algo semelhante. Assim também é perante os olhos de Deus. Perante a Bíblia Sagrada, existe graduações de pecados. Pecado é pecado, como crime é crime, mas existem graduações. E o que essas graduações significam, pastor Giovanni? Essas graduações significam que, se a pessoa não se arrepender do mesmo, lá na eternidade, a pessoa vai sofrer mais do que outros que cometeram pecados menores. Você consegue compreender? Por exemplo, neste dado momento, tem pessoas que estão aí, no Hades, na perdição, que ali no próprio Hades, antes de ser sentenciado ao lago de fogo, essas pessoas já estão sendo sentenciadas com grau de tormento. Por exemplo, tem uns que estão sendo atormentados menos, outros sendo atormentados mais. Por quê? Depende do pecado que foi cometido aqui na terra. Então, existem graduações e sentenças. Pecados são todos as mesmas coisas, porém, a sentença é que é diferente. Assim como aqui na terra, crime é crime, porém, existe sentença para o crime. E diante dessas sentenças, eu quero dizer para você os pecados, os 10 pecados que mais sentenciam as pessoas em vida e depois, se não se arrepender, na eternidade. Você consegue compreender? Os pecados que mais sentenciam as pessoas aqui em vida, tá? E depois na eternidade. E eu gostaria que você, agora,
nesse momento, escrevesse aqui, me ajudasse os moderadores, fosse anotando aí, tá? Eu vou falar o primeiro, anote aí, anote o primeiro. Qual é o primeiro, pastor? Esse que eu estou dizendo o primeiro é o primeiro mesmo, tá? Qual é o primeiro, pastor? Se chama idolatria. A idolatria, gente, é o maior pecado que o ser humano possa cometer em vida. Por que a idolatria é o maior pecado, pastor? Quando Deus escreveu as 10 leis, tá? As 10 leis nas tábuas de pedra e entregou para Moisés, o primeiro que Deus colocou ali, ele disse para Moisés o seguinte: olha, Moisés, passa para o povo isso aqui, ó. Não terás outros deuses diante de ti. Não fará imagem de escultura do que está no céu, do que está na terra, ou do que está debaixo da terra, do que anda, do que rasteja, do que respira, de nada disso. Porque isso é abominável, é abominação perante o Senhor. Quando eu pratico a idolatria, eu estou afrontando a grandeza de Deus. Toda vez que eu cometo, que eu pratico a idolatria, eu estou afrontando a grandeza de Deus. Pastor, o que é a idolatria? Idolatria é nada mais e nada menos do que eu levantar um outro ídolo para substituir o verdadeiro Deus. Idolatria é eu me curvar diante de um ídolo, quer seja que não anda, que não cheira, que não apalpa, que não fala, ou quer seja um ídolo que anda, que cheira, que apalpa e que fala. Idolatria é eu tirar Deus do trono e colocar o meu ídolo. Esse meu ídolo pode ser um boneco de gesso, pode ser um boneco de madeira, pode ser um boneco feito de ferro, pode ser um boneco de qualquer artefato manipulado pela mão dos homens, ou até mesmo um ídolo vivo, um ser humano vivo que eu simplesmente venero, o adoro e tenho esse ser humano como ele ser acima de Deus no tocante à minha adoração. Idolatria é substituir Deus por outro ídolo. E é o que mais tem nos dias de hoje. Esse pecado tem se alastrado dia após dia na face da terra de uma forma assustadora. Hoje em dia existe adoradores de pregadores, adoradores de apóstolos, adoradores de bispos, adoradores de pregadores, de cantores, adoradores, sabe, de jogadores de futebol, adoradores de tantos tipos de pessoas que são, sabe, que são meros comedores de vegetais, mas que recebem adoração de multidões de pessoas. E o que é isso, pastor? Idolatria. Até um certo tempo, né, desde quando o ser humano está na face da terra, que o homem foi expulso do jardim do Éden, sempre Satanás trabalhou em cima da idolatria para levar pessoas a adorar não só os ídolos feitos de qualquer tipo de artefatos, mas também a adorar pessoas, a adorar seres humanos. E o mais triste de tudo isso, você sabia que tem ser humano que gosta de ser adorado, que gosta de ser venerado, que gosta de ser, sabe, aclamado pelas pessoas? Tem muitos pregadores do evangelho que eles amam ser afagado pelas pessoas, amam as pessoas correrem até eles e terem eles, sabe, como um vice-deus na face da terra, como uma vice-deusa. Você respeitar uma pessoa por aquilo que Deus confiou na vida dela, não é pecado. Na vida dele, na vida dela, não é pecado. Você simplesmente reconhecer a dádiva de Deus na vida de uma pessoa e também até mesmo, sabe, reconhecer e elogiar, dizendo, olha, parabéns, por isso que Deus te deu, por isso que você conquistou. Isso não é pecado. Mas a idolatria é um requinte a mais do que isso. A idolatria é um requinte de adoração. É um requinte do que eu preciso me curvar, eu preciso pegar, eu preciso tocar, eu reconheço que tu é totalmente diferente, que tu está em outro patamar, isso é idolatria. Isso é espírito do diabo, isso é engano, isso é trevas. Vamos lá para o segundo pecado gravíssimo, que a Bíblia Sagrada nos mostra que é grave. Se chama, anota aí, prostituição. A prostituição, sabe, é um pecado tenebroso, porque a prostituição é um portal que o ser humano abre para todo tipo de espírito ruim entrar na vida dele e na vida dela.
A prostituição é um pecado gravíssimo perante os olhos de Deus. Pastor, o que seria a prostituição? Me explica o que é a prostituição. Prostituição vem de porneia, vem da pornografia, vem, sabe, da entrega à prática do sexo ilícito. A prostituição é o sexo sem responsabilidade. A prostituição é um portal que nós abrimos para que Satanás venha ter acesso em nossas vidas. Deixa eu te dizer uma coisa aqui e preste atenção nisso, porque isso aqui é muito sério. Quando uma pessoa, ela prostitui, por exemplo, um homem ele é casado, e ele deixa a sua mulher em casa, ela deixa o seu marido em casa e vai ter relação sexual com outra pessoa. Quando acontece o ato, é um corpo entrando dentro de outro corpo. E esse corpo que está entrando dentro de outro corpo faz com que os demônios que estão atuando na vida de ambos venham a ter acesso para trabalhar, entrar e sair na vida de ambos. Então, o cidadão ele saiu de casa e foi ter relação sexual com a prostituta. A partir do instante que ele coadunou com a prostituta, tudo que tem dentro da vida dela entra na vida dele. Todos os espíritos que ela adquiriu deitando com 10 homens, sabe, sendo uma vendedora de amor naquele dia, aquele espírito vem e passa para a vida desse homem, em forma de perturbação, em forma de doenças, em forma, sabe, de todos os tipos de tormentos, porque a prostituição é nada mais e nada menos do que uma porta que nós abrimos para demônios agir e trabalhar em nossa vida. Isso mesmo. Obrigado, irmã Carmen Maia, irmã Kelly, os moderadores aí, os irmãos, tá? E daí? Daí que o mundo vive isso, vive o mundo essa porneia, o mundo vive, sabe, esse sentimento insaciável, esse sentimento demoníaco, que nada mais e nada menos é do que um pecado gravíssimo. Creia no que eu estou dizendo para você nesse momento e credibilize isso. O inferno está cheio de pessoas nesse dado momento. Quando eu digo pessoas, eu digo de almas que se perderam, sabe? De pessoas que se perderam, por quê? Por causa da prostituição. Desde os tempos primórdios, a prostituição serve como invocação de demônios. As religiões pagãs, as religiões diabólicas, sempre usou a prostituição como um portal para invocar os espíritos tenebrosos. É isso mesmo, Rita. E até nos dias de hoje, as religiões demoníacas dão muita ênfase a esse assunto. As religiões diabólicas dão muita ênfase a esse assunto. Olha a briga e a demanda que nós estamos vendo no mundo afora, de pessoas querendo essa liberação, esse tema que tem por aí, de que estão querendo defender um novo modelo de família. Na realidade não é novo modelo de família. Estão querendo liberar o sexo que a Bíblia proíbe. Estão querendo liberar as orgias, os bacanais, a perversidade, a maldade, tudo que não presta. É isso que eles estão querendo. Com o rótulo de um novo modelo de família, com rótulo de liberdade, com rótulo de cada um viver aquilo que quer, quando na verdade é o próprio espírito maligno trabalhando para que as pessoas venham viver envolvidos em uma porneia, em uma situação tenebrosa que nada mais e nada menos é do que o pecado gravíssimo e que atrai os piores demônios na face da terra. Eu falo com pessoas aqui que estão me assistindo nesse momento, que vive envolvido em pornografia. Cuidado com a pornografia. Você pode estar escondendo da tua esposa, sabe, escondendo do teu esposo, do teu marido, do teu namorado, da tua namorada, mas diante dos olhos de Deus, ninguém esconde. Cuidado com a prostituição. Cuidado com esses grupinhos de WhatsApp que vivem mandando videozinho pra lá e pra cá, fotinha pra lá e pra cá e conversinha dali e daqui. Cuidado. Porque você pode estar abrindo, sabe, um precedente para demônios tenebrosos atuarem na sua vida, no seu casamento, na sua saúde e em todas as áreas da sua vida. Sabe, o que eu estou falando aqui pode soar no ouvido de muitos, misericórdia, pastor, se eu falar uma coisa dessa, tem pessoas aqui nos assistindo agora, que estão amarrados, enlaçados, presos por esses espíritos, presos por esses demônios. É isso mesmo. E eu falo olhando nos olhos de todos aqui, sem nenhum receio. Tem pessoas aqui me assistindo agora
que estão presos e presas por esses demônios. Cuidado com a prostituição. Prostituição não é somente, sabe, a vendedora de amor que está lá fazendo ponto nas esquinas ou no cabaré. Prostituição é você no teu celular, tá ali, ó, sabe? Ali, ó, vendo videozinho de historinha, de conversinha, de lero-lero. Cuidado. A prostituição é tenebrosa, tá? Vamos a seguir aqui, vamos continuar. Deixa eu só fazer um pedido aqui antes de ir por terceiro detalhe. Deixa o seu like, gente. Olha, nós estamos aqui com mais de 100 likes a menos. 100 likes a menos. Me ajuda aí, tá? Coloca aí em nome de Jesus, deixa o teu like, você que não deixou. Vamos subir essa audiência, tá? Em nome do Senhor Jesus, vamos fazer essa audiência subir. E eu tenho certeza que Deus estará fazendo coisas grandes aqui em nosso meio e alertando e orientando pessoas a respeito de pecados que só Deus para ter misericórdia, tá bom? Deixa eu falar mais um pecado aqui. Esse é gravíssimo também, tá? O terceiro que tem levado muita gente à perdição eterna. Qual é esse pecado, pastor? O nome desse pecado é dúvida. Escreve aí, dúvida, incredulidade, dúvida, tá? E aí você pode colocar um tracinho, incredulidade na frente. A dúvida é um dos pecados mais graves que existe na face da terra. A função desse pecado chamado dúvida, gente, é destruir a sua fé. A função desse pecado chamado dúvida, sabe, é abortar e bloquear todas as promessas que Deus tem sobre a sua vida. Pastor, como que a dúvida entra? Escuta que eu vou te dizer, isso aqui é muito sério, tá? A dúvida, ela começa a trabalhar na vida de uma pessoa partindo de um princípio. E isso aqui é importante você se atentar. Sabe como é que a dúvida entra na vida de uma pessoa? Quando eu começo a abrir os meus olhos e os meus ouvidos para as más conversações, para as conversas tortas, sabe? Para aquelas conversas que são de descarno, de zombaria da fé, sabe? As conversas que não edificam. Então, dentro de mim começa a entrar a dúvida. Quando você começa a alimentar, sabe, essa voz satânica que vem através de um instrumento de Satanás, como uma pessoa dessa aqui, ó. Espera aqui. Aí dentro de você se instala algo chamado dentro de você, chamado de malícia. E aí essa malícia, ela começa a crescer em forma de fermento e gera dentro de você esse terceiro pecado que eu estou comentando, que é a dúvida. A dúvida. Quando Jesus chegou em Nazaré, a Bíblia diz que as pessoas tinham semeado o comentário em Nazaré da seguinte forma: ele está por aí, hein? Operando milagres, curando pessoas, libertando os oprimidos, trazendo seus sermões, diz que é filho de Deus. Mas de contrapartida, nós aqui de Nazaré conhecemos a sua mãe, que é a Dona Maria, conhecemos o seu pai, que é o seu Zé, né, que trabalha lá na carpintaria, e conhecemos toda a sua família. Isso aí, ó, não tem nada de filho de Deus, não. E essa conversa começou a entrar na mente das pessoas, e quando Jesus chegou em Nazaré, ele não pôde operar milagres ali por causa da dúvida e da incredulidade deles. Ou seja, em outras palavras, ele não pôde operar em Nazaré por causa da dúvida que estava instaurada dentro daquelas pessoas. E a Bíblia diz que ele orou apenas por alguns ali e já saiu e voltou para Cafarnaum. Mas por que disso? Porque a dúvida, sabe, o fermento, a semente da dúvida é as más conversações. Tá? 1 Coríntios capítulo 15, verso 33, o apóstolo Paulo expressou dizendo: não erreis, as más conversações corrompem os bons costumes. E que costume melhor do que praticar a fé original? Que costume melhor do que praticarmos a fé verdadeira? E a má conversação vem para corromper, sabe, essa fé verdadeira e gerar dentro de nós a dúvida, tá? Olha aí, ó, que nem uma pessoa como essa aqui que está com o codinome Leão, né? É uma pessoa que não tem coragem de colocar nem o nome nem a foto. Coloca um nome qualquer, uma foto qualquer, e pode ser até alguém aí, né?
algum invejoso aí, que faz um fake e vem aqui, ó, para tentar colocar dúvida no coração dos irmãos. E aí, não pode credibilizar uma pessoa como essa, tá? Eu só coloquei esse comentário aqui na tela para vocês verem, né, o nível que as pessoas descem para serem usadas pelo diabo para colocar e plantar essa semente maligna que vai gerar esse pecado da dúvida. Tem pessoas aqui, sabe, que não acreditam mais em homem de Deus, que não acreditam mais no verdadeiro evangelho. Tem pessoas aqui que não acreditam mais, sabe, em pregadores. Ah, pastor, é tudo igual, sabe? Crente é tudo igual, isso, aquilo. Mas por que a pessoa está com essa mentalidade? Ela não foi a vida inteira assim. Ela está assim porque a sementinha a sementinha da malícia foi plantada e gerou toda essa dúvida e essa incredulidade ao ponto que a pessoa criou uma resistência contra as coisas espirituais. E isso é um pecado grave. Por quê? Porque a dúvida bloqueia todas as bênçãos de Deus na vida de uma pessoa. Entendido? Ok? Vamos para o quarto. Deixa eu só fazer mais um pedido aqui, gente. Deixa o like, você que ainda não deixou, tá bom? Tá muito baixo aqui, a gente percebe que está tendo uma contenção aí, para nós não chegarmos aqui no número que todos os dias estão conosco, pessoas não foram notificadas, então deixa o teu like aí para ajudar a gente a romper esse algoritmo, tá bom? Comenta na linha do tempo e deixa o teu like, isso aí ajuda a gente a romper o algoritmo e mais pessoas serão alcançadas, tá bom? Deixa Deus te usar aí. Vamos aqui então. Quarto pecado, anota aí. Esse quarto pecado também está na escala dos 10 pecados graves que a Bíblia aponta, tá? Qual que é, pastor? O quarto? Orgulho. É isso mesmo. Orgulho. O orgulho, gente, é um pecado gravíssimo. As pessoas muitas das vezes confundem orgulho, sabe, com soberba. Orgulho é orgulho, soberba é soberba. A Bíblia Sagrada nos mostra nas obras da carne e prova que orgulho é diferente de soberba. E eu vou te explicar aqui, escute isso daqui. Qual que é a diferença, pastor, de orgulho para soberba? A soberba eu manifesto a soberba quando eu simplesmente, sabe, eu me acho autossuficiente diante dos demais. Eu sou soberbo quando eu tenho o nariz empinado. Quando eu me acho, sabe, o autossuficiente, eu estou acima dele, eu estou acima dela, eu sei mais, eu tenho mais, eu posso mais, então isso é soberba. Pastor, o que é então o orgulho? O orgulho, a origem do orgulho está em Satanás. Satanás, dentro dos 7 pecados capitais, é ele quem comanda o orgulho. E como que funciona o orgulho? Como que o orgulho atua dentro de uma pessoa? O orgulho atua dentro de uma pessoa ao ponto dela dizer assim, ó, eu não preciso de Deus. Eu não preciso de Deus. Não. Eu não preciso de Deus. Quando o ser humano se manifesta dessa maneira, dizendo que não precisa de Deus, ali ele está revelando a essência de Satanás, que é o orgulho. Porque Satanás foi o primeiro orgulhoso ao ponto de dizer, eu não preciso do Altíssimo. Pelo contrário, subirei e me assentarei no trono que está na banda do norte, serei semelhante a ele. Quando na realidade esse orgulho, esse sentimento de estar, sabe, de não depender de Deus, ele hoje espalha isso para a humanidade. Então quando você vê uma pessoa dizendo, não, eu não preciso de Deus, e outros é tão orgulhoso que diz assim, eu não preciso do teu Deus. Eu não preciso do teu Deus. Não vem pregar para mim não que eu não preciso do teu Deus. Não vem falar desse teu Jesus para mim não que eu não preciso do teu Jesus. Eu tenho minha religião. Quando a pessoa age dessa maneira, essa pessoa está possuída do pecado chamado orgulho. Orgulho. Você está entendendo? E hoje, na atual conjuntura, tem orgulhosos, pastor, na terra? Tem de montão. Pessoas que dizem que não precisa de Deus porque tem uma condição financeira para pagar um bom plano de saúde. Pessoas que dizem que não precisa de Deus porque simplesmente tem condições de ter um circuito interno de filmagem na sua casa, de ter uma cerca elétrica ou algo semelhante. Pessoas que dizem que não precisa de Deus porque tem condições de andar em um carro blindado. Pessoas que dizem que não precisa de Deus porque está vivendo, sabe, em uma camada da sociedade de alto padrão. Então, as pessoas acham que não precisam de Deus.
que não precisa de Deus. Então, o não precisar de Deus é um orgulho. E um orgulho muito grande. Porque todos nós precisamos de Deus. Todos nós somos carentes de Deus. Todos nós necessitamos do oxigênio que Ele empresta todos os dias. Mas o orgulhoso não consegue enxergar assim. E o soberbo, pastor? O soberbo é diferente. O soberbo é diferente. O soberbo é aquele que se acha acima dos demais seres humanos. Ele vive a soberba dessa vida, né? Ele vive a soberba dessa vida. Ele acha que o carro dele faz ele melhor, acha que a casa faz ele melhor, acha que o trabalho, né, que a graduação acadêmica o faz melhor, acha que a influência como uma pessoa da sociedade o faz melhor, quando na realidade não passa de um soberbo. E a soberba é o último passo antes da pessoa cair em ruínas. Porém, o orgulho não. O orgulho é quando o ser humano, ele simplesmente vira as costas para Deus, dizendo, eu não preciso de Deus. Satanás é o autor do orgulho. Deu para entender? Vamos continuar aqui, vamos lá. Qual que é o quinto pecado gravíssimo que tem levado milhares de pessoas à perdição? O quinto pecado está registrado em João 8,44. Porque o diabo é o pai da mentira. E quando mente, fala daquilo que é dele. Porque desde o princípio ele mente, porque se desviou da verdade. João 8,44. Qual que é o quinto pecado, pastor? Mentira. E que dia é hoje? A mentira é um pecado terrível. Não existe mentirinha e mentirona. Aqui dá para colocar essa terminologia. Não existe mentira santa, não existe mentira boa, não existe mentira que traz benefício. Toda mentira é um pecado. E todo pecado gera a morte. Tá, pastor, mas fulano de tal é mentiroso e não morreu. Mas quando a Bíblia fala de morte, não está falando de morte física simplesmente. Quando a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, a Bíblia está dizendo morte espiritual. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Que dom gratuito é esse? A palavra dom quer dizer presente, mas o presente gratuito de Deus é o nome no livro da vida. A vida eterna. Então não existe escala para mentira. Não existe escala para mentira. A mentira sempre será um pecado diabólico na face da terra. Sempre será um pecado que nos afastará da presença de Deus e do seu, eterno poder. Mentira. Escuta o que eu estou dizendo para você. Nesse mundo que nós vivemos, um dos pecados mais venerado, mais amado pelas pessoas, um dos pecados mais enaltecido pelas pessoas é a mentira. É a mentira. A mentira, ela é tão enaltecida que a sociedade separou um dia do ano em homenagem a ela. Em homenagem a ele. Dia 1º de abril não é o dia que os ímpios celebram a mentira? Dia 1º de abril não é o dia em que a sociedade celebra e enaltece a mentira? A mentira é um pecado gravíssimo. A mentira é uma arma de Satanás na face da terra para destruir as pessoas. E uma coisa eu vou te dizer, por mais que a pessoa seja um mentiroso e uma mentirosa, mesmo sendo mentiroso, a pessoa, ela continua não gostando da mentira. Porque a mentira é o próprio Satanás na face da terra. Todo mentiroso, ele mente, mas ele não gosta que ninguém mente para ele. Fala uma verdade na cara de um mentiroso. Ou melhor, conta uma mentira para um mentiroso para você ver a revolta que eles vão ficar. Ficam revoltados. Por quê? Porque a mentira é algo detestável. É um pecado gravíssimo. Até o mentiroso não gosta da mentira. Até o mentiroso detesta a mentira. Mas por que pratica, pastor? Porque o pecado na boca é doce como mel, mas no ventre é mais amargo do que fel. E essa é a recompensa da mentira. A mentira é terrível. Eu vou dizer para você que está me acompanhando. Todos nós, escute isso aqui. Custe o que custar. Fale só a verdade. Você não precisa aumentar a verdade, porque uma verdade aumentada se transforma em mentira. Você não precisa diminuir a verdade, porque uma verdade diminuída se transforma também em mentira. Fale só a verdade.
e nada mais, só a verdade. Não precisa aumentar a verdade, colorir a verdade. Se você aumentar e colorir a verdade, ela deixa de ser verdade e passa a ser mentira. E se você diminuir a verdade, economizando alguma coisinha ali, também se transforma em mentira. Então, fale só a verdade. Viva a verdade. Pratique só a verdade. E o resto é resto. Conseguiu entender? Vamos adiante aqui, tá? Sexto, anota aí. Marca aí o sexto. Vamos lá. Qual é o sexto pecado, pastor? Esse é bravo, hein? Feitiçaria. A feitiçaria é um pecado tenebroso. Eu coloquei ele aqui como sexto, mas a feitiçaria é um pecado que ele está ligado 100% a todos os pecados que eu citei antes e que eu vou citar depois. Como assim, pastor? Não existe feitiçaria sem idolatria. No meio da feitiçaria existe a prostituição. No meio da feitiçaria existe a dúvida, e é por isso que muitos procuram, porque a pessoa duvida de Deus e quer resposta imediata, então corre atrás disso. No meio da feitiçaria existe o orgulho, porque a pessoa deixa de buscar o eterno, o verdadeiro Deus, para buscar esses espíritos que não pode fazer nada por ninguém. E no meio da feitiçaria também existe a mentira, porque a pessoa passa a acreditar que fazendo isso, fazendo aquilo outro, vai ter um bom resultado na sua vida. A feitiçaria é um pecado gravíssimo. Pastor, o que é feitiçaria? Feitiçaria é pedir auxílio aos demônios para realizar os intentos carnais do ser humano. Não entendi, vou repetir. Feitiçaria é pedir auxílio a demônios para realizar intentos carnais no ser humano. Então, eu tenho os meus desejos carnais, as minhas cobiças carnais, eu tenho as minhas presunções, as minhas vaidades carnais, os meus egoísmos. Então, o que eu faço? Eu vou procurar um feiticeiro para fazer uma obra em meu favor, para que a minha cobiça, para que o meu desejo carnal venha a se materializar. E aquele pela qual está lá me atendendo, então, possuído de demônios, diz, olha, traz isso, que eu vou realizar o teu desejo. E eu então, cheio de perversidade, levo, e aí então o mal começa a atuar a partir desse momento. Quem não tem cobiça carnal, quem não tem egoísmo, quem não tem a maldade morando dentro dele e dentro dela, nunca, jamais vai procurar um feiticeiro para o auxiliar diante dos seus desejos mesquinhos. Quem procura feiticeiro, quem procura feiticeira, são pessoas que estão nada mais e nada menos com os seus desejos mesquinhos latentes dentro do seu ser. Uma pessoa cheia de amor, cheia de bondade, uma pessoa cheia de compreensão, cheia de paz, cheia de Deus, ela vai atrás de feiticeiro? Então a feitiçaria é uma obra tenebrosa. Ah, pastor, fulano de tal lá foi no feiticeiro, e o feiticeiro fez um trabalho para ele, para ela ficar rico, ficar rica, sabe, para eles ficarem milionários. Olha que mentira, olha a vida de quem fez o trabalho, olha a vida do feiticeiro, olha a casa do feiticeiro, olha a situação que o feiticeiro vive, e aí você avalia se ele tem essa moral de pedir para alguém gerar riqueza na vida de uma pessoa, se nem na vida dele ele gerou ainda. Lá os espíritos da mentira prometem que vai dar tudo através da reza braba e do trabalho que ele vai fazer. Você consegue compreender um negócio desse? Você consegue compreender? Fazer o mal para os outros, gente, nunca gerou benefício na vida de ninguém. Mas cedo ou mais tarde, o mal que a pessoa fez, ou volta para ele, para ela aqui em vida, ou na eternidade. Essa é a grande realidade, você consegue compreender? Deu para você entender? Vamos então vamos aqui para o sétimo pecado, tá? Esse é terrível, tá? Esse é terrível, anota aí, tá? Teimosia. A teimosia, meus irmãos, é um pecado gravíssimo. E como tem gente teimosa, né? Teimosia é eu bater de frente com a voz da autoridade. E como que eu me rebelo contra a voz de autoridade ao ponto de ser um pecado?
Tem muita gente teimosa, sabe? Deus está avisando na sua palavra, não faça isso, não ande por esse caminho, você vai se arrebentar. Você está teimando, você acha que sou eu que estou trabalhando em sua vida, porque você está pecando, está fazendo tudo errado e aparentemente está dando tudo certo. Para com isso. Para com isso. E a pessoa insiste na teimosia. Insiste na teimosia. Larga esse pecado. Larga essa praga. Larga essas amizades. Larga isso. Deixa de fazer isso. E a pessoa continua resistindo à voz de autoridade. Até que essa teimosia gera o quê? Uma pancada espiritual que Deus permite acontecer. E aí a pessoa olha e diz, meu Deus, e agora, meu Deus? Tem misericórdia de mim. Por que o Senhor deixou isso acontecer? Teimosia, é verdade, Potiguara, é verdade. A teimosia é terrível. Só que quem teve, né, ou tem um filho, uma filha teimosa, pode compreender como isso ofende a Deus. Só quem aqui já foi um teimoso e uma teimosa para entender que esse pecado é gravíssimo. Alguém aqui que está me acompanhando já viveu, sabe, podemos dizer assim, essa desventura da vida de ter um filho ou uma filha teimoso? Alguém aqui já viveu, né, com um marido teimoso, uma esposa teimosa? Já viveu? Um neto teimoso, uma neta teimosa? Já viveu isso? Já viveu isso? Se viveu, escreva aí na linha do tempo. Olha lá, eu sim, pastor, terrível. Sim, terrível. Olha assim, olha quantas pessoas, né? Então você está entendendo como que isso irrita a Deus. Se irrita a nós que somos seres humanos, imagina Deus. Imagina o Todo-Poderoso, que deixou a sua palavra para todos nós. Sabe uma das áreas que as pessoas são mais teimosas nos dias em que estamos vivendo? É na vida sentimental. Uma das áreas que as pessoas praticam as maiores teimosias é na vida sentimental. Deus está avisando, Deus está dando sinais, né? Deus está mostrando, ei, não é por aí, cuidado, você vai sofrer, você vai quebrar a cara, você vai, sabe, se arrebentar. Olha, não vai por aí. E aí ela vai e se arrebenta. E ele vai e se arrebenta. E depois, pastor? Depois volta só os frangalhos. Depois volta, sabe, todo esfarrapado e chega, ai, ora por mim. Oh Deus, misericórdia. E essa teimosia? Para que essa insistência? Ai, que o meu coração mandou. Quando eu sinto no coração, sabe, eu vou... Vai pelo teu coração. Vai dando ouvido ao teu coração teimoso. O teu coração é feito de teimosia. O meu coração é feito de teimosia. O coração humano é feito de teimosia. De tudo que se deve guardar, guarda do teu coração. Porque é dele que procede as fontes da vida, ou seja, cuidado. Eu estou sentindo no meu coração. Deus falou no meu coração. Teu coração é teimoso. Vamos para o 8º. Qual que é o 8º pecado, pastor? Traição. Anota aí. Traição. A traição é um pecado, meu Deus do céu, sem precedentes. A traição é uma, sabe, é uma praga, é uma praga que é manifesta pelo ser humano, que isso vai, sabe, de geração em geração demolindo tudo que vem pela frente. Pastor, o que é traição? Traição, todo mundo sabe o que é traição. E a traição envolve muito mais do que um relacionamento sentimental. A traição envolve eu e você. Eu e você nos entregarmos à falsidade, sabe? A essência da traição é a falsidade e o fingimento. Não existe traição sem falsidade e sem fingimento. Todo traidor é falso e fingido. E essas duas bases, a falsidade e o fingimento, que são as duas bases, ela gera a traição. Na vida sentimental, na amizade, na fé. Esses pecados que eu estou citando aqui para vocês, é uma escala, tá? O primeiro, né? Do primeiro até o 7º, precisa do 7 para praticar uma traição. E aí, pastor,
A feitiçaria, que é o sexto, precisa de todos os anteriores para praticar a feitiçaria. E assim sucessivamente. Todos, um depende do outro, para que a prática venha a ser manifesta. Cuidado, a traição é uma coisa terrível. Vamos para o nono pecado aqui, grave dentre os 10 dentre os 10 maiores pecados. E falando em traição, só quem já viveu uma traição sabe o estrago que esse pecado causa na vida de quem foi traído, né? Só quem já viveu os efeitos de uma traição sabe a dor que essa praga causa na vida de uma pessoa. Nono, qual que é o nono pecado gravíssimo, pastor? Marque aí, porque esse aqui também é forte. É verdade, Babi. Murmuração e maledicências. Murmuração e maledicências. Anota aí. Qual a diferença da murmuração, pastor, para maledicência? A murmuração, eu pratico ela contra Deus. Eu não murmuro contra pessoas. A murmuração é um pecado dirigido exclusivamente à pessoa de Deus. O que é a murmuração? É eu reclamar baixinho a respeito de Deus. É eu, reclamar entre os dentes, de canto de boca, muitas das vezes, contra Deus. A murmuração é o que os filhos de Israel fizeram contra Deus naquele deserto. Eles entravam em suas tendas e murmuravam contra Deus. Eles entravam em suas tendas e murmuravam contra tudo que estava enfrentando naquele momento, naquele deserto em direção à terra de Canaã. E maledicência, pastor? A maledicência é eu me queixar das pessoas, resmungar sobre as pessoas. Eu não aguento mais, patrão meu, só Deus para ter misericórdia. Não aguento mais não. Do jeito que vai, eu vou estourar, eu vou partir para cima dele. Vou bater nesse cara. Eu não aguento mais esse empregado, do jeito que tá, eu vou ter que fazer uma loucura, mandar esse cara embora. Isso é maledicência, porque eu estou me dirigindo e me referindo a outro ser humano. E esse pecado é grave. E isso tem impedido muitas bênçãos. Pastor, mas murmuração é um pecado grave? Meu amigo, minha amiga, Deus permitiu o anjo da morte descer no deserto e acabar com milhares de pessoas por causa da murmuração. Milhares de pessoas morreram a caminho da terra prometida por causa da murmuração. Miriam ficou leprosa, Arão, eles ficaram leprosos por quê? Por causa da maledicência contra Moisés. A maledicência é uma treva. Cuidado com a murmuração e cuidado com a maledicência. Cuidado. Qual que é o 10º pecado gravíssimo, pastor? O 10º, anota aí, tá? Blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse é terrível, hein? Blasfemar contra o Espírito Santo. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Entenda bem. A blasfêmia contra o Espírito Santo não é uma pessoa se dirigir falando de uma denominação, falando de uma instituição, falando contra um pregador, falando contra um cantor. A blasfêmia contra o Espírito Santo precisa ser entendido porque foi pregado por muitos e muitos anos por pregadores que dentro do seu egocentrismo afirmava: quem falar contra as revelações que eu estou entregando, dizendo que não é de Deus, está blasfemando contra o Espírito Santo. Quem falar dos meus arrebatamentos até o inferno, está blasfemando do Espírito Santo. Quem falar contra a revelação que eu tive de 50 pessoas aqui para dar uma oferta de R$100, está blasfemando contra o Espírito Santo. Quem falar contra a visão que Deus me deu, que tem aqui 5 pessoas que precisa colocar a chave do carro aqui dentro do gasofilácio, porque Deus está mandando você doar teu carro, quem falar contra isso está pecando contra o Espírito Santo. Aí essa teoria foi aumentando, ao ponto que as pessoas entendem que a Bíblia diz, examinai, julgai se o Espírito é de Deus. Eu não posso engolir tudo que é falado em nome de Deus. Não. Eu não posso comer tudo que as pessoas estão falando em nome de Deus. Está falando em nome de Deus? Então vou ficar quietinho, eu não vou avaliar para mim não blasfemar contra o Espírito Santo. Isso não é blasfêmia.
Isso é inteligência espiritual e autoridade que Jesus deu para a igreja, que há de julgar até os anjos. O que é então a blasfêmia, pastor? A blasfêmia contra o Espírito Santo é eu simplesmente virar as costas para o sacrifício perfeito que Jesus fez na cruz do Calvário. Quando eu rejeito o sacrifício perfeito que Jesus fez, eu estou blasfemando contra o Espírito Santo. Pastor, mas o que tem a ver? Por que eu estou blasfemando contra o Espírito Santo? Se eu estou rejeitando o sacrifício de Jesus, porque a dispensação que nós estamos vivendo é a dispensação do Espírito Santo. Jesus não está, a pessoa dele não está entre nós. A pessoa dele está sentada à direita do Pai. E ele está aqui na terra representado pelo Espírito Santo. Então, quando eu rejeito o sacrifício de Jesus, eu estou automaticamente blasfemando e dizendo que eu não quero nada com a salvação e com esse Espírito Santo que veio voluntariamente para estar conosco até o arrebatamento da igreja. Então, blasfêmia contra o Espírito Santo é eu virar as costas para o sacrifício da cruz. É eu virar as costas para a tumba vazia. Tá, pastor? Então me explica. Deixa eu te explicar aqui. Já falei uma vez e vou te falar novamente. Tem até uma irmã que diz, pastor, não fala isso. Você já pensou no que o senhor está falando? O senhor não imagina que o senhor está lançando uma alma na perdição? Escuta isso aqui. Não existe pecado que ele não perdoa. Porém, se eu continuar vivendo de costas viradas para o sacrifício, eu não vou ter perdão aqui e nem na eternidade. Pastor, e se a pessoa se voltar para Deus e se arrepender dos pecados e assumir? Não, tu és o meu Senhor. O teu sacrifício foi perfeito. A minha alma é tua, a tumba que tu deixou vazia foi a obra mais gloriosa de Deus entre os homens. Quando eu assumo isso, então todo o mal é anulado e os meus pecados, que eram vermelho, como a escarlate, se tornam mais branco do que a alva neve. Porque essa é a missão do Evangelho. Então, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Blasfêmia contra o Espírito Santo é você virar as costas para o sacrifício de Jesus. E eu vou ser claro, direto e objetivo. Você está desviado do Evangelho? Tô, pastor. Você está vivendo em blasfêmia. Se você morrer desviado, não vai ter perdão aqui e nem na eternidade. É isso. Você desviou do Evangelho? Você virou as costas para o sacrifício. Ah, pastor, misericórdia, não fala isso. Você quer que eu fale o quê? Que você desviou do Evangelho, se afastou de Jesus Cristo e que você está vivendo voltado para o sacrifício perfeito? Claro que não. Se você virou as costas para o sacrifício e ficou de frente para os prazeres do mundo. Está olhando agora para onde? Para os prazeres do mundo, para a vida terrena, para as coisas perecíveis, para as coisas que não levam a nada. E se você continuar assim, não vai ter perdão nem aqui e nem na eternidade. Nem aqui e nem na eternidade. Desviar é não frequentar uma igreja, pastor Giovanni? Não. Desviar é você abandonar a obediência à palavra de Deus e a renúncia da sua própria vontade para fazer a sua vontade sem obedecer à palavra de Deus. Isso é de estar desviado. E por sinal, tem muita gente fazendo isso dentro da igreja. Vivendo isso dentro da igreja. Sabe? Desobedecendo a palavra de Deus e fazendo a própria vontade. Não vivendo a gratidão a Deus pelo sacrifício perfeito que Jesus fez. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfêmia contra o Espírito Santo não é a pessoa se dirigir contra uma denominação evangélica. Blasfêmia contra o Espírito Santo não é a pessoa se dirigir, contra um cantor. Isso é maledicência. Blasfêmia é eu virar as costas para o sacrifício perfeito. O alvo, o foco, é o sacrifício da cruz. É a tumba que ficou vazia. Você conseguiu compreender o que eu estou dizendo? Então, a blasfêmia, ela vai muito mais além do que aquilo que as pessoas dizem. Então, blasfêmia contra o Espírito Santo não é se dirigir contra alguém dizendo que aquilo que a pessoa está fazendo não tem nada a ver com as coisas de Deus. Blasfêmia é não reconhecer o sacrifício perfeito na cruz do Calvário. E quem morrer de costas viradas para esta atitude gloriosa, está perdido, tanto aqui quanto na eternidade.
Pastor, e agora o que eu faço? Volta para Jesus, volta para Jesus. Volta para Jesus enquanto é tempo. Porque se você voltar para Jesus hoje, todo pecado é perdoado, o nome é escrito no livro da vida e coisas grandes acontecem. Você consegue compreender? Ficou claro? Volte para Jesus, amém? Se quiser, volte agora. Escreva na live aí, eu quero voltar para Jesus. Eu quero aceitar Jesus, tá? Nessa barbada aí, gente, nesse lero-lero, tem muita gente aí acreditando em demônio, sabia? Nessa historinha aí de fiada, tem muita gente acreditando nos falsos arrebatamentos. Todo dia ela é arrebatada ao inferno e ao céu. Toda semana está sendo arrebatado. Essa barbada toda. Mas por quê? Porque as pessoas não conseguem entender que blasfêmia contra o Espírito Santo não é você avaliar essa mentiraiada e essa sacanagem dessa gente. Blasfêmia contra o Espírito Santo é virar as costas para o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Blasfêmia contra o Espírito Santo é virar as costas para a tumba que ele deixou vazia. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus, espero que tenha ficado claro aqui para todos vocês, em nome de Jesus. E as pessoas que quiserem agora, escreva na linha do tempo, eu quero voltar para Jesus, eu quero aceitar Jesus. E eu tenho aqui uma imagem muito forte para mostrar para todos vocês, tá bom? Olha o menino Inácio, deixa eu tirar até o número o banner aqui da frente um pouquinho, para você que está em casa ver. Olha lá, menino Inácio, um menino descamisado, né, magrinho, e toda aquela situação esquelética que você sabe. Olha aí, ó, vestido uma blusinha, né, porque de manhã estava fazendo uma temperatura um tanto quanto fria lá em Moçambique, uma blusa, um short limpinho, um chinelinho no pé, isso é o básico. Mas esse menino não tinha nem isso. Mas com a generosidade de cada um de nós, um pouquinho de cada um de nós, esse menino está tendo que vestir, já está sendo encaminhado para o processo da cirurgia e vai ter uma vida saudável, como as nossas crianças, como os meus filhos, como os teus filhos, pastor Giovanni, como os filhos e os netos daqueles que estão nos ouvindo, tem. Isso é o mínimo que nós podemos fazer. E ninguém aqui está empobrecendo por estar ajudando uma criança como essa. Isso é nada mais, nada menos do que obra e fruto de generosidade. Eu fico até emocionado, viu, pastor Claudinei, com esse relato, porque você vê aqui a diferença, né? Olha esse short dele, tá parecendo mais uma saia, né? Sim. E nem camisa esse menino tinha para pôr. De pé no chão, sabe? Sem camisa, um short, não sei se está segurando ali amarrado com barbante ou com um arame, não sei. E essa situação deplorável. Um short que cabe no corpo de uma pessoa de 40 anos de idade, né? Que não é um short, é um pedaço de trapo. Aí recebendo, né? Essas roupinhas. E hoje você olha para o Inácio, né, mesmo ainda não tendo passado pelo processo de cirurgia e não estando ainda com a saúde 100% como ele vai estar, já dá para a gente perceber que está tendo um cuidado especial. Hoje foi feito um investimento, né, de R$1.100, né, de exames e automaticamente você vê que ele está aí dia após dia, se recuperando, ainda está um tanto quanto inchado, mas ele vai ficar bem, pastor Giovanni. Então aqui está a clínica, ele sendo atendido lá, inclusive essa foto que o pastor Claudinei colocou é lá na clínica, né? Você vê que é uma clínica bem estruturada, né? Uma clínica, não é a mesma clínica da menina Margarida, é uma clínica, por isso que o pastor Claudinei disse que vai ficar um valor um tanto quanto mais elevado, porque essa clínica aqui é uma clínica que vai tratar especificamente do problema do Inácio, é uma clínica especializada nesse tipo de assunto, entende? Tanto que eles repetiram alguns exames para terem certeza do que está causando o inchaço. Eu acredito que ainda hoje, né, eu vou voltar mais tarde, o pastor Claudinei provavelmente também vai voltar mais tarde, e nós vamos trazer mais informações para vocês, tá? Então você vê aí que é uma clínica muito... E aqui tá, ó. Foi pago aqui o valor de 1.800 meticais, tá? Nesse documento. Então, o mesmo valor, você multiplica por 2, que dá aproximadamente aí 3.600 entre exames, internação, a alimentação para a mãe, o lugar que a mãe vai ficar improvisado ali, dormindo com o Inácio dentro do hospital, também tem um preço. Lá eles cobram até pelo oxigênio que a pessoa respira, né, pastor Giovanni? Até o oxigênio. E parece, né,
pelo que o pastor Gabriel falou, que vai precisar de mais sangue também. Então a conta só vai subindo, né? Só vai subindo. Mas não é um gasto, como a gente sempre fala aqui, pastor Glaudinei. É um investimento, né? É um investimento. É um É um investimento. investimento que nós estamos. Com vidas não existe gasto. Com vidas existe investimento, tá? Não existe gastos para a vida, sabe? Para a vida existe investimento e é o que nós estamos fazendo. Olha, você pode ver que é uma clínica bem conceituada. Você começa a observar que é uma clínica conceituada pela estrutura, as cadeiras de recepção, lá, todas as imagens da própria clínica, né? Então, ele está em boas mãos, tá? E eu tenho certeza que esse menino ele vai ter vida abundante e o nome de Cristo Jesus será glorificado, não só na vida dele, mas na vida daqueles que estão semeando na vida do menino Inácio, que eu tenho certeza que Deus vai retribuir 1000 vezes mais, pastor Giovanni. E pedimos a você que colabore, qualquer valor que você enviar é muito bem-vindo, tá? Tem aí, ó, na descrição abaixo o número do CNPJ, o número do WhatsApp, que ambos são Pix. Temos o telefone para você entrar em contato, você que quer nos ajudar pelo Western Union, MoneyGram, PayPal, pelo Waze, sabe? Por qualquer outra casa de câmbio, que Deus possa te retribuir em nome de Jesus, tá? Você está vendo aí as imagens de hoje do menino Inácio, né? Quando nós acolhemos esse menino, ele estava numa situação deplorável, né? Estava desse jeito, e hoje, né, ele já está, ainda não está 100%, mas tem uma aparência, né, já de boa melhora, né? Você vê que ele já está mais forte, está bem vestido. Qualquer valor que você enviar é bem-vindo, tá? Nós somente hoje, como nós apresentamos para você aqui as notas, somente hoje, né, entre só o processo do hospital, da clínica, nós não estamos falando de despesa de gasolina, de motorista que para trazer a criança, né, juntamente com a família, o pastor Gabriel, até a cidade da Beira, que dá aproximadamente 200 quilômetros, gasolina, alimentação, todas essas despesas. Nós estamos falando de despesas que apresentamos aqui as duas notas da clínica, 1.800 para cada ministério, que dá um total de R$ 3.600 somente hoje, entre exames, internação, sabe, todas as despesas que está sendo incluída no atendimento. Quanto à alimentação do pastor Gabriel, do motorista, gasolina, todas essas despesas não estão inclusos e nós contamos com a sua ajuda. É um desafio grande. A sua ajuda tem somado muito. Obrigado, irmã Salete. Tem somado muito na vida dessas crianças e na vida de todas as pessoas e também na nossa vida, porque isso aqui é uma missão sendo cumprida, não somente por mim, pelo pastor Claudinei, pelas nossas esposas. Isso aqui é um trabalho que Deus está confiando em todos nós. Eu conto com a sua voluntariedade, que você possa nos ajudar nesse desafio. O mês está começando e eu te peço encarecidamente, em nome de Jesus, não abandone nossas crianças. Não, sabe, não abra mão dessas crianças de maneira nenhuma. Ajude, sabe? Ajude com o seu dízimo, com a sua oferta, com a sua primícia, sabe? Com aquilo que Deus tem te dado, com aquilo que Deus tem confiado na sua vida. Ajude, eu tenho certeza que Deus estará te ajudando e te abençoando, em nome de Jesus. Então, as crianças chegam 5 horas da manhã para o almoço do meio-dia. Tamanha a expectativa, tamanha a euforia esperando o momento. Então, que nós possamos, sabe, jamais abandonar essas crianças. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu ainda vou trazer aqui para vocês, com o pastor Claudinei, os ensinamentos das normas e dos estatutos da igreja primitiva. Eu vou falar com o pastor Claudinei para nós fazer aqui essa live. A primeira igreja primitiva nasceu em Jerusalém. A segunda foi na região de Antioquia. E assim foi se espalhando as igrejas no continente asiático, veio para a Europa e da Europa se espalhou para o mundo inteiro. E uma coisa importante que reza, né, o estatuto da igreja primitiva, é um detalhe da seguinte forma: todo missionário, todo apóstolo, todo pregador da verdade, que passar de 3 dias comendo e bebendo dentro da tua casa, sem se incomodar, para logo sair daí e tocar a vida dele,
e tenha esse como um encostado e falso profeta. O outro detalhe é que todas as vezes que um pastor, que a Bíblia chama de apóstolo, né, um bispo ou um missionário, começar a pedir dinheiro para ele, tenha como um falsário. Porém, se esse mesmo pede para ajudar o próximo, considera ele como a boca de Deus, como o Deus da partilha, trabalhando através deste homem ou deste pregador. É o que está no estatuto da igreja primitiva. E eu quero dizer para você, eu não estou pedindo para mim. Pastor Claudinei não pede para ele. A nossa esposa não pede para nós, para os nossos filhos, não. Nós estamos pedindo para essas crianças, por essas famílias, que todos os dias nós estamos mostrando o que está sendo feito, com o seu dízimo e com a tua oferta. Tá? Entre em contato aí comigo no WhatsApp aqui, que eu vou te passar todas as informações que foram precisas aí, que forem precisas para você estar nos ajudando, tá bom? Tá aí fixado na tela aqui, ó. O mês está começando. Se você nunca nos ajudou, faça o propósito de começar por esse mês. Que valor, pastor? Não tem valor estipulado, não. Tem sim, um valor que está dentro das suas condições. Tá? Se você pode ajudar com 10, então não ajude com 5. Se você pode ajudar com 100, não ajude com 50. Se você pode ajudar com 1.000, então não ajude com 500. Sabe? Você pode ajudar, por exemplo, com 10.000, para que ajudar com 5.000? Ajude dentro daquilo que não vai te empobrecer. Olha que coisa linda que nós estamos conseguindo levar e fazer na vida dessas crianças. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Povo da fé! Muito obrigado a todos, irmãos! Iluminando sorrisos e aquecendo corações aonde quer que for preciso, em qualquer lugar que for, semeando amor, o amor de Cristo, esse é o nosso compromisso. Ministério Povo da Fé, projeto em Amatanda, levando esperança às crianças, aos iguais, alimentando o povo, levando renovo sem deixar ninguém pra trás. Quem dá aos pobres empresta a Deus, receberá com juros bem mais vantajosos. Apoie esse projeto, não fique indiferente. Precisamos de gente para caminhar com a gente. Pastor Gabriel Jesus, Pastor Giovanni Dias, chamam o povo da fé pra fazer companhia e levar alegria onde a tristeza fez morada, alimentar os corpos e alimentar as almas, alimentar as almas. Projeto em Amatanda, Moçambique e África, mais de 500 crianças já foram amparadas. Precisamos de ajuda, venha apoiar a causa e vamos de mãos dadas. Pastor Giovanni e todos, irmãos! Precisamos de ajuda, venha apoiar a causa e vamos de mãos dadas. Projeto em Amatanda. Que o eterno Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça o seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a mais perfeita paz, tanto hoje como amanhã e eternamente.
Em o nome de Jesus. E você que crê e concorda, diga amém. E graças a Deus. Deus abençoe a todos. Ó, aqui abaixo tem o CNPJ, que é a chave Pix. Tem o PayPal, tá? Que é caixadaverdade.tv@yahoo.com. Tem a Caixa Econômica Federal, tá? Tem o WhatsApp, que também é uma chave Pix. E o nosso WhatsApp, caso você precise de algum dado para fazer uma transferência internacional. Tá aqui também, ó, a conta do Banco Bradesco. Tira um print aí na tela, aqui tem um QR Code também. Não deixe de contribuir, nos ajude. Em nome de Jesus, eu sei que vocês se levantarão e nos ajudarão. E aquele que dá aos pobres empresta a Deus. E eu tenho certeza que Deus, quando Ele te pagar, Ele te pagará com juros largamente desvantajosos. E essa certeza não é minha, essa certeza é a Bíblia. A Bíblia nos dá e nos garante essa certeza. Amém? Deus abençoe a todos. Um beijo no seu coração e até a próxima oportunidade em o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Eu gosto de encerrar com esse vídeo, ele é velho, logo no comecinho do projeto, mas eu amo esse vídeo e eu vou continuar encerrando com ele. Vamos lá. Deus pela vida de todos os irmãos do Ministério Povo da Fé, juntamente com o pastor Giovanni Dias, que as crianças têm se alimentado aqui cada dia, graças às ofertas que a igreja aí tem mandado juntamente com o pastor Giovanni Dias.